Vamos ler o texto. Abram a Bíblia de vocês em Atos 9, do 32 ao 43. Atos 9. Do 32 ao 43. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você, levanta-te e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, a puseram o corpo no andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro aprontou-se e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todas saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar de pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Não venhamos a passar desapercebidos pela riqueza da Tua palavra, Senhor, mas que ela seja acolhida pelos nossos corações. Ensina-nos, Senhor, a ver a grandeza da Tua obra, que ela está para além de milagres, mas pela manifestação viva do Teu poder por meio da Tua Sagrada Escritura, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Na semana passada, o pastor Henrique nos trouxe um fato significativo ainda da história de Paulo. Considerando, sobretudo, o fato de que o texto escrito por Lucas parece claramente querer enfatizar não todos os apóstolos. Se nós prestarmos bastante atenção, o texto vai dar, de fato, ênfase a Pedro e a Paulo. E é como se ele quisesse justamente deixar claro como o ministério desses dois foi importante para a igreja. E se nós lembrarmos ali, os fatos que se dão aqui, se dão ainda quando Paulo, ao sair de Jerusalém, vai para a cidade de Tarso e permanecer ali durante algum tempo. Tanto é que nós só vamos ver falar de Paulo de novo em Atos 13. Então ele há de ficar ali bastante tempo. Como o pastor Henrique nos diz, Paulo foi esse homem que se esmerou em amadurecer, em crescer em entendimento, para que sua vocação fosse exercida
na medida adequada. Então, em muitos momentos, a gente pode acreditar que a gente sabe muito, que a gente entende muito. E nós vemos que nem o próprio Paulo, nem Pedro agiram dessa maneira. Tanto Pedro quanto Paulo tiveram que considerar que tudo aquilo que eles tinham entendido sobre o judaísmo se passava de uma interpretação limitada, né, acerca da riqueza do que envolvia aquilo que eles tinham recebido como fé. Tudo aquilo que era a construção do judaísmo até ali, com certeza havia sido mal interpretado. Nós lembrarmos, todos os apóstolos, após a morte de Jesus, eles vão apresentar uma imensa dificuldade de entender os fatos, por mais que Jesus tivesse deixado claro de que ele morreria e seria ressurreto. Mas nós vemos de imediato a fé daqueles homens desfalecer, inclusive a fé de Pedro. Mas, surpreendentemente, esse Pedro, ele se torna líder da igreja. Para mim, eu sempre fico chocado ao comparar o Pedro ali, no barco, nu, pulando na água, voltando a ser pescador, né? E tendo aquele último encontro antes da ascensão de Jesus, quando Jesus está do outro lado do rio, e ele é questionado pelo próprio Jesus acerca da fidelidade, do amor dele à pessoa de Cristo. Aquele homem nunca mais foi o mesmo. E essa transformação profunda na pessoa de Pedro gerou, com certeza, um líder fiel, não perfeito, mas um tipo de líder que nós não podemos questionar o quanto esse homem de fato foi usado por Deus. Até aqui, ele é o homem que manifesta claramente o poder de Deus desde o começo do livro de Atos, né? Até agora, os milagres que nós tivemos conhecimento aqui, pelo menos 3 deles são atribuídos ao apóstolo Pedro. Mas, surpreendentemente, o fato de nós termos esses milagres manifestos na vida de Pedro, o texto de Atos não é sobre os milagres. Embora nós já tenhamos falado isso algumas vezes, né? Tudo que o texto de Atos pode falar sobre milagres não tem como ênfase o milagre em si. Embora, inclusive, essa passagem tantas vezes seja usada para sugerir algo, né, que o próprio apóstolo Pedro, ainda lá no começo do livro de Atos, acredito que em Atos 4, faz questão de que nada pudesse ser atribuído a ele na questão dessas manifestações que se deram a partir da vida dele. Ele não quer ser comparado com o Rashidim. Os Rashidins são homens que se deram a conhecer no ambiente judeu, no ambiente hebreu, ainda como herança ali daqueles eventos que se deram pós-exílio. Os Rashidins precederam os fariseus, mas eram homens dos quais, segundo a tradição judaica, eram homens que manifestavam o poder de cura. Nós não sabemos se isso era um folclore da época. O certo é que o judaísmo tinha esses homens como homens piedosos. E Pedro tem o cuidado de que, em momento nenhum, nada do que eles possam fazer seja atribuído a uma piedade própria, né? Algo comum nos nossos dias, né? Alguns falsos profetas que dão a si mesmos o título de curandeiros. Então é importante que a gente deixe claro, o curandeirismo não é uma característica do cristianismo. O cristianismo não é sobre cura. Nós até podemos afirmar que Deus cura as pessoas, sem dúvida nenhuma. Agora, a prática do curandeirismo, como se sugere, onde nós temos em alguns ambientes onde as pessoas realizam um culto para a cura, isso é uma ofensa drástica, dramática, horrível. É um tipo do charlatanismo mais baixo que se pode ter conhecimento. Porque você não vai ver em nenhum momento, em nenhuma frase da Bíblia, a permissão para essa prática. Inclusive, nós temos com muitas pessoas enfermas nesses dias,
eu queria até pedir algo, que nós não venhamos a nos submeter ao pânico proposto, como foi no período mais extremado da pandemia. Amém? Nós precisamos estar nos reunindo. Embora a impressão que eu tenho é que algumas pessoas já estão afetadas por essa sugestão. Amém? Vamos tomar os devidos cuidados, é claro. Amém? Mas nós não podemos entrar aí nesse jogo que tenta minar as forças da igreja. Amém? Vamos continuar orando pelos enfermos, mas nós precisamos continuar a nos reunir. Amém? Mas enfim, então nós temos aqui Pedro diante de uma manifestação incontestável do poder do Espírito Santo. Então, quando nós já mencionamos isso algumas vezes, mas é importante reiterar, que ninguém sabe quem foi que deu ao livro de Atos o nome Livro dos Atos dos Apóstolos, né? Mas certamente o livro do Atos dos Apóstolos não narram necessariamente as ações dos apóstolos, mas narra a ação do Espírito Santo por meio desses dois apóstolos. Nós vamos ver outros personagens serem citados, mas é inegável a intenção de Lucas narrar o que significou para a igreja o ministério desses dois homens. Nós temos aqui no versículo anterior do capítulo, ainda no versículo 31, uma narrativa interessante, onde Lucas diz o seguinte: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, e edificavam-se a caminho do temor do Senhor e do consolo do Espírito Santo, e crescia em número. É impressionante a gente perceber que eles estão ainda num contexto que sugere perseguição. Mas nesse atual momento, o imperador Tibério em Roma morre, e quem o substitui é Calígula. Esse imperador, apesar de seu comportamento desordenado, ele deixou de empregar certa força contra os cristãos. Pois, embora havia da parte dos judeus uma preocupação com as intenções de Calígula, e por isso nós vemos que até aqui nós não temos uma perseguição romana declarada contra a igreja. Essa perseguição é agora em relação aos seus próprios compatriotas. Então nós estamos falando aqui do contexto da perseguição no território israelita. Amém? A igreja ainda não alçava aquilo que era a demanda dada por Jesus. Ela se prepara para isso. Ela começa a dar os primeiros passos para isso. Amém? Ela começa a dar os primeiros passos em estender seu ministério a outras regiões, mas tudo muito próximo ainda do território israelita. Então aqui nós percebemos claramente Deus conduzindo o ambiente para que a igreja pudesse prosperar. Então, eu tenho dito isso às vezes no curso de Teologia Básica, nós estamos terminando o módulo de História da Igreja, onde a gente, olhando para a história da igreja, parece, né? Eu tive até que corrigir uma fala do locutor de um vídeo que nós vimos aqui, onde ele fala que o diabo, em algum momento, tomou a frente. Deixa eu te falar, o surgimento do catolicismo romano, a ação dos imperadores, a perseguição contra a igreja, nada disso, meus irmãos, nada disso foi fora do devido exercício do propósito eterno de Deus. Então, vamos voltar a algo que é claro para nós, está lá na nossa confissão de fé. Deus usa o mal natural para fins de juízo e para fins redentivos. Quem permitiu o dilúvio? E existem essas duas perspectivas. Uma ele usa de juízo contra o homem, contra a parte da humanidade que se perverteu, não é isso?
e usa como fim redentivo para aquela outra menor parcela da humanidade, que é a família de Noé. E salva aquela família e dá continuidade ao seu plano. Então nós temos aqui o juízo e a perspectiva redentiva, e Deus se utilizando de uma força que não é uma força autônoma. Então, em nenhum momento da história, Deus perdeu o controle. A história segue o fluxo daquilo que Ele determinou, como o pastor Rodrigo nos trouxe inicialmente. A soberania de Deus nunca foi desafiada, arranhada, prejudicada por qualquer ação dos homens, por qualquer ação do diabo. Então não seria Calígula, o endiabrado, um homem de índole perversa, imoral, que colocaria o plano de Deus em risco. E nem a casta sacerdotal judaica pervertida. Tudo está seguindo. Por isso que aqui o autor Lucas deixa claro, está tudo sob controle. A igreja, apesar daquele período de perseguição, ela cresce, ela se desenvolve, ela edifica, ela caminha, temendo a única coisa que nós deveríamos temer, o Senhor. Sobretudo sendo consolada pelo Espírito Santo. Então isso aqui não são os efeitos da conversão de Paulo. Isso aqui é o Lucas quer deixar claro que está tudo sob controle, fique tranquilo, a igreja está seguindo seu fluxo normal. E muitas vezes quando a gente vê a igreja passando por dificuldades, né, esse é um período tanto de ordem doméstica, né, quando nós falamos de igreja local, como da igreja mundo afora, são muitos desafios para a igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Senhor da igreja é Jesus, não é o Marcelo, não é o Henrique, não é o Gustavo, não é o Rodrigo. Jesus é o Senhor da igreja. Então, apesar das oposições, das resistências, daqueles que se colocam, né, contra a igreja, deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que nós somos, aquilo que cada igreja local é em qualquer parte do mundo, está sendo controlado pela mão de Deus. Inclusive os falsos profetas. Eles hão de receber o justo juízo de Deus, assim como fariseus, assim como a casta sacerdotal judaica, que impôs perseguição contra Paulo, ao ponto dele ir para a cidade de Tarso e ficar lá recluso durante tanto tempo, não impediu a igreja de se desenvolver. E nós temos aqui Pedro. É como se Lucas estivesse falando assim, Paulo teve que dar um tempo. Paulo tinha que, de fato, resolver muitas coisas acerca da sua fé. Paulo precisava desse tempo de um discipulado com Jesus. E Paulo argumenta que aquilo que ele recebeu diretamente de Jesus. E não há como negar isso. Basta nós lermos as cartas que ele envia às igrejas e suas instruções, e nós vamos concluir muito facilmente que Paulo certamente foi um homem de envergadura teológica e espiritual incrível. Mas Pedro também não era esse homem que nós deveríamos menosprezar. Esse homem é o líder da igreja. Esse é o homem que andou com Jesus. Ele não só andou, ele beijou, ele comeu. Eu fico pensando o que foi que Pedro viu. Já parou para pensar nisso? Já pensou em ver aquela cena de Jesus assunto aos céus, depois de você ter descredenciado tudo que você viu? Porque Pedro duvidou, como todos os discípulos. A gente fala de Tomé, mas nenhum deles estava convencido de fato, até o momento em que eles veem Jesus ressurreto. Mas esse Pedro foi esse homem que teve essa experiência profunda. Então, meus irmãos, considerando quem era esse Pedro, nós agora temos ele aqui na cidade de Lídia, onde, mais uma vez, ele será instrumento de uma manifestação incontestável do poder do Espírito Santo por meio da vida dele. Então vamos começar aqui nossa exposição, vamos aí para o versículo 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lídia. Uma questão interessante aqui, introdutoriamente. Quando a Bíblia diz santo, ela não quer dizer perfeito. Amém? Então, às vezes eu vejo as pessoas, tu és santo, a pessoa engasga.
Não, meu irmão, se você é um convertido, se você creu no que Jesus fez pela sua vida, você não se tornou perfeito, mas você está sendo aperfeiçoado. Então a palavra santo, ela vai significar no hebraico cortado. Amém? Lembram o que é uma... Quem aqui lembra de recortar anúncio? Para procurar emprego, para comprar carro. Você já fez isso, Franklin? Seria interessante se você lembrasse. Acho que a única pessoa aqui que talvez tenha feito isso é a Elisângela, eu acho. A irmã aqui também, irmã Ângela. Hã? Mas nunca pegou nada no anúncio? Tu já fez, né? Então o que você fazia? Você ia lá e marcava ou cortava aquele anúncio, guardava, né? Então, aí qual era o propósito daquele anúncio lá? Ele tinha um fim. A melhor cena que nós temos assim, mais contemporânea, para a gente lembrar o que significa isso, era justamente isso que a gente fazia com o anúncio. Aquilo tinha uma mensagem e ela tinha um fim específico. Outra mensagem que a gente pode ter, que é mais relacionada ao cerimonial judaico, né? De que aquele animal era separado dos outros animais para um fim específico. Então, eu quero que você entenda bem, nós somos santos por quê? Porque nós somos separados para um fim específico. Não existe para o cristão ele poder falar assim, Deus tem um plano para a minha vida. Aí quando ele vai pensar nesse plano, ele está considerando os planos dele. Então esquece essa lorota. Não, os planos de Deus não são seus planos. Então quando Deus tem um plano para a minha vida. Eu vou ser próspero, bonito, cheiroso, famoso, rico. Não, quando diz que foi separado, qual é a referência lá no Velho Testamento? Para que aquele animal foi separado? Para que aquele animal foi separado, igreja? Degola, vísceras arrancadas, couro arrancado. A imagem é dantesca. Amém? Isso chama-se consagração, biblicamente é isso. É você ser separado para um fim específico. Qual é o fim? Sacrifício. Esse é o fim da consagração daquele animal. Nós temos um fim específico, assim como Paulo, assim como Pedro tem, desde antes da fundação do mundo, como disse o pastor Rodrigo inicialmente, como o pastor Henrique nos trouxe na última pregação, nos trazendo o que representava a conversão de Paulo, e o quanto esse homem teve que se separar de sua própria religião, assim como Pedro teve que se separar de sua própria religião. Então entenda, Deus não quer sua religião. Se arrependa da sua religião. Nossa religião está cheia de pecados se ela não é essa ideia clara de que eu fui criado para um fim específico. Degola. Fala comigo, degola. Agora é bonito falar. Degola. Sangue esguichando. Arranca as vísceras. Tira o couro. Corta e bota para queimar. Essa queima diante do altar representa a ação do Espírito Santo nos purificando. Para que fim nós estamos sendo purificados? Para que essa queima não agrade as minhas intenções, não agrade o meu plano particular de sobrevivência, não agrade as minhas teorias, a minha filosofia, os meus conceitos, a minha religião estúpida. Não, as narinas de Deus serão agradadas. O homem foi criado com um fim único e específico, a glória de Deus. Isso é ser cristão, isso é ser consagrado a Deus. Não tem a ver com os meus sonhos, não tem a ver com os meus planos. Pedro tinha um sonho de ser pescador. Vamos ser aqui um pouco alegóricos, né? Pedro tinha um sonho de ser empresário. Não, você não vai ser pescador
de peixes, você vai ser pescador de homens. E ele está no pleno exercício disso. Um homem que está destinado a pregar o evangelho a seus compatriotas. Um homem que está destinado a não só pregar o evangelho aos seus compatriotas, mas de ir à Judéia, a Samaria e aos confins da terra. E os milagres que se dão a partir da vida desse homem não é para referendá-lo como uma personalidade no meio do povo de Deus. É impressionante como Paulo e Pedro nos apresentam o perfeito modelo disso. Mais atentamente, Pedro. Essas coisas não são feitas por mim. Não associem essas coisas a mim. Porque Pedro, como um homem de Deus consciente, nada do que pudesse manifestar a ele poderia ser associado a ele, porque ele em si tinha clareza de que ele não estava fazendo nada. Deus estava fazendo através dele. Deixa eu te falar, Deus não quer nada que nós venhamos a fazer que não seja antes uma ação clara do Espírito Santo através da nossa vida, a nossa autonomia, a nossa independência. O nosso bom fazejo é trapo de imundície diante de Deus. Ele não quer isso. Como o pastor Rodrigo mais uma vez disse essa noite, ele quer que nós venhamos a depender totalmente dele. Não existe lugar para autonomia, não existe lugar para independência. Vou dizer uma coisa para vocês, hoje teve reunião de presbitério, e às vezes eu fico igual um pintinho molhado assim. Aí eles começam a falar, eu tenho que ouvir, eu fico lá. Porque eu treinei 3 homens, mais as suas esposas, para me dizer, não, a gente não vai fazer isso não, a gente não acha que isso aí está interessante não, pastor. Mas isso tem mantido a igreja segura por 10 anos. E é maravilhoso ver eles falando, é maravilhoso. Mas esses homens estão cumprindo o papel deles, de manter a igreja segura, assim como esse Pedro e assim como esse Paulo. De não agirem por autonomia, por independência. De tal maneira que a relação que nós construímos está baseada nisso. Aqui não tem ninguém fazendo nada sozinho. Há um senso de companheirismo. Há um senso de identidade, como esses homens precisavam preservar. Então Paulo chega depois. Então qual o natural? Paulo vai se preparar. Paulo vai se curar do seu judaísmo. Que você precisa de evangelho, Paulo. Você precisa conhecer Jesus. E Paulo vai para Tarso conhecer Jesus. E Pedrão, manda ver. A igreja não ficou desguarnecida, entenda. A igreja não ficou em 2000 anos desguarnecida. Nós podemos ver falsos profetas, nós podemos ver as pessoas escarnecendo o evangelho, mas a igreja nunca ficou desguarnecida de homens de Deus. A igreja nunca ficou desprotegida. Quem guardou a igreja em 2000 anos de história foi o seu dono, foi o seu rei, foi o seu mestre. Nós podemos confiar plenamente naquilo que nós somos. Porque não são os homens que estão conduzindo isso não. Pode até parecer. Esses homens que parecem conduzir a igreja com sua maledicência, com sua malícia, com sua ganância, com a sua ambição, eles são um instrumento de Deus. Como esse mesmo Paulo diz, para que aquilo que é verdadeiro se manifeste. Para que a gente tenha o claro contraste daquilo que é e daquilo que não é. E Paulo e Pedro são o espírito da igreja. Nós queremos entender a igreja, basta a gente olhar para a índole desses homens. Homens que se permitiram, homens que tiveram seus dilemas, mas homens que não voltaram atrás. E Pedro é esse que merece nosso profundo respeito. Vamos aqui para o versículo 33. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama há 8 anos, o qual era paralítico.
Então nós vemos esse homem por 8 anos. Parece que, né, é impressionante como Deus quer de fato causar esse impacto aonde o evangelho chega. Esse é o propósito desses milagres estarem acontecendo. Então quando nós vemos eles acontecendo, quando Pedro lá curar o coxo na porta do templo, o paralítico mais famoso da cidade, quem está lá na porta do templo? O paralítico mais famoso da cidade. É claro que Deus tem um propósito com isso. Porque Deus quer deixar claro que onde o evangelho chega, entenda, onde o evangelho chega, ele chega sim, com manifestação de poder. E a manifestação de poder não é esse homem. Essa não é a maior manifestação de poder, não é esse homem paralítico andar. É o que se dá depois dele. Entendam, os milagres têm algo ainda, eu já disse isso e vou afirmar. Eu pensei, teve um momento na minha vida onde eu vivi muito conflito, onde eu achava que Deus nunca ia me usar para curar. Nós somos continuistas, amém? Nós não somos pentecostais. Nós cremos que Deus opera. Amém? Nós não duvidamos disso. E com a graça de Deus, meu irmão, sem fazer o que o Pedro não está fazendo, amém? Pedro não está dando a ele o título de que ele curou. Como eu não quero fazer essa noite. Mas eu pensei que nunca fosse ver o que eu tenho visto. De pessoas no nosso meio terem não corpo apenas curado, mas suas almas curadas. E era esse o efeito do milagre. Quando aquelas pessoas eram fisicamente curadas, elas eram reinseridas ao contexto do culto, elas eram reinseridas no contexto social, numa realidade agrícola, onde as pessoas viviam em determinado momento isoladas, porque, vamos pensar a diferença de uma fazenda para outra, só nos grandes centros onde as pessoas tinham, o que a gente às vezes vê em filme, onde uma casinha era atrás da outra. Mas muitos moravam isolados. E esse homem, por ser paralítico, ele estava afastado do contexto litúrgico. Porque na antiga Israel, se você tinha uma deficiência, você não podia participar do culto. E o que Jesus fazia com o homem de mão ressequida, com o homem, o hidrópofo, o homem com barriga d'água, a mulher curvada? O que ele fez com essas pessoas na porta da sinagoga, na porta do templo, anos a fio esperando cura? E ninguém olhava para aquela mulher. Ele cura aquelas pessoas, ele cura paralíticos, ele cura cegos, para fazer um exibicionismo, fazer um show de horrores? Não é isso. Não, esse é o poder do Evangelho, que muda tão profundamente a vida das pessoas, não porque ela curou uma questão financeira, não porque ela curou uma doença, mas porque ela mudou a percepção do mundo que a pessoa tinha até então. Porque para que essas pessoas pudessem ser curadas, não é que ela cura, ela cria no milagre em si, ela cria em quem era a pessoa de Jesus. Essa é a fé que é citada aqui. Então, quando é dito, a tua fé te salvou, não é a fé no curandeirismo. Era a fé de que ele é o Messias, de que ele é o cumprimento de tudo que o povo de Israel esperou. Ele é o cumprimento de tudo que os profetas disseram. A realidade da salvação, da redenção, está aqui diante de mim. Era isso que se passava no coração daquele povo. E Pedro, agora, era o instrumento do cumprimento disso. Como eu e você precisamos ser. Cada um de nós precisamos ser isso que Pedro representou. Nossas vidas precisam ser esse exemplo. Então,
disse, versículo 34, e disse Pedro a Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E ele levantou. Versículo 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Sarona é um território próximo ali na Palestina, onde, lembra da música da Rosa de Saron? Então é esse território ali, do qual o autor Lucas se refere. Então, Enéas é avisado, é comunicado que quem está fazendo aquilo não é Pedro. Então deixa eu dizer uma coisa para você, qualquer pessoa que abra a boca para dizer assim, Deus me usou, não, Deus me usou é uma coisa, agora eu curei é um charlatão, amém? E mesmo assim, Deus me usou para curar, ainda é muito perigoso. E o que a pessoa está querendo dizer com isso? Nabucodonosor, Ciro, Artaxerxes, Dário, Calígula, Nero, todos esses homens foram usados por Deus. Por os perfeitos Hitler foram usados para o plano de Deus. Eles não estão agindo fora do plano de Deus, não. Então, ser usado por Deus não é vantagem nenhuma. Porque qualquer pessoa pode ser usada por Deus. Agora, você ser um com Cristo é outra coisa. Quando você é um com Cristo, nunca é você, é Ele. E essa era a consciência que Pedro, então, exercitava. Jesus Cristo te dá saúde, Ele é enfático. Não é Ele que dá saúde. Ninguém é capaz de dar saúde a ninguém. Nem o médico. O médico ainda é um instrumento de Deus. Todos aqueles que testemunharam ali, então, essa cura, acreditaram e se converteram a Jesus. Então, o maior milagre aqui não foi aquele homem ser curado. Foi uma comunidade inteira ser afetada pelo poder do Evangelho. Então, mais uma vez, nós vemos aqui, o foco do livro de Atos não é o milagre, embora tantos milagres aconteçam. O milagre está lá para falar assim, ó, há um poder nessa palavra inquestionável, há um poder nesse testemunho da pessoa de Jesus inquestionável. Isso que esse Jesus é, esse poder que emana dele, esse poder que transforma povos, nações, porque afeta as consciências, não afeta apenas o corpo. Deixa eu dizer uma coisa para você, a gente tem aqui esse relato e parece que o que está sendo dito aqui é que eles se converteram por conta do milagre. Vou voltar a repetir o que eu disse há 2 fins de semana atrás. Ninguém se converte por conta da habilidade do pregador. Qualquer pessoa que tenha se convertido porque viu um defunto levantar, se ela se converteu por isso, ela não se converteu. Ela está impressionada. A única força capaz de fazer com que as pessoas se convertam é o Espírito Santo, porque ele entendeu, sobretudo, o poder de Jesus Cristo. Não o poder de levantar um paralítico, mas o poder de perdoar pecados. É o que ele vai falar lá, no seu Evangelho. Vocês querem saber o que é poder? Vocês acham que é poder eu levantar um paralítico? Pois eu vou dizer para vocês, seus pecados estão perdoados. Esse é o poder. Esse é um poder incalculável. Então, o resultado da cura física é mais do que o resultado da cura física. É a cura espiritual. Entendam, a igreja, nós estamos lendo sobre isso nas casas. Qual foi o poder que foi dado à igreja? De cuidar da alma das pessoas, de levar a maior doença hoje é o câncer, é o Covid. Pelo menos eles chamam de doença. Não. É algo que não é doença, mas é tratado como tal. E por isso eles não podem ter a cura para isso.
A única instituição capaz de curar as almas é essa a qual Pedro, nesse contexto, ainda é o líder. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi separada para restaurar a vida dos homens, para acalentar, acolher, cuidar e enviar. Para que outras pessoas sejam alvo desse mesmo evento místico, que se dá no interior da alma dos homens. Nenhuma outra instituição, nada na face da terra executou esse papel, ou poderá executar esse papel. Agora, o curandeirismo, se você for em qualquer centro de macumba, você vai encontrar. E essa não é a proposta da igreja. Não é o charlatanismo, não é a igreja, não é a religião de favor. Vou voltar a explicar o que é a religião de favor. É aquilo que é a antítese do cristianismo. O que eu posso dar para manipular a divindade? O paganismo tem por origem esse conceito. Nós não queremos Deus, porque Deus é soberano. Então vamos criar os nossos deuses para que por meio de uma relação de barganha, nós venhamos a poder manipulá-los. Como é que é a relação? Eu te dou uma oferenda e você me faz um favor. No final de contas, o que está acontecendo aqui? A divindade, a suposta divindade, se curva diante do homem. Mas nós estamos diante de um homem que conheceu Jesus pessoalmente. Ele viu Deus. Ele beijou na sua bochecha. Ele sentiu o seu hálito, ele pegou na mão. Ele chorou junto. Ele viu Jesus angustiado. Já pensou você ver Deus angustiado? Pensa na cena. Você acha que isso não passava pela cabeça de Pedro? Eu vi Deus angustiado. Eu ouvi Deus falando que ele estava angustiado até a morte. Quando Pedro está lá, poucos minutos antes da crucificação, e os olhos de Jesus fitam Pedro. Quantas coisas não devem ter passado na cabeça de Pedro? Quantas coisas eu vi, ele é Deus. E ele me olha com esse olhar. E Pedro chora amargamente. É o que está escrito no texto. Porque Pedro sabia o que ele viu. Embora Pedro até ali, cheio de dúvida, mas esse Pedro, que Deus manifesta o poder do Espírito Santo para curar esse homem aleijado por 8 anos, não está lá apenas para manifestar um show de horrores. Sabe o que é show de horrores? Lembra, tinha uma época, aí na década de 30, 20, onde certos homens escolhiam pessoas estranhas, pessoas que faziam coisas estranhas, e montava, cada um era um tipo de espetáculo, era um circo humano. Muitas pessoas pensam que a igreja é isso. Muitas pessoas, o pastor Henrique até falou sobre isso, Algumas pessoas iam para a igreja no domingo, esperando quem ia ser o mestre do horror do domingo, do espetáculo de horror do domingo. Fazer chover purpurina, aparecer dente de ouro na boca dos outros. Quantas vezes a gente não foi persuadido por coisas escalafabéticas a esse ponto? Coisas estranhas. Não, mas a igreja não é sobre isso. A igreja promove coisas sobrenaturais. Mas o sobrenatural que a igreja promove é sobrenatural mesmo. É a respeito da alma, é a respeito da mente, é a respeito do coração, é a respeito do homem interior, de uma transformação que absolutamente nada é capaz de promover. Nenhuma filosofia, nenhuma técnica psicoterapêutica, nenhuma ciência é capaz de fazer o que acontece no nosso meio. E eu dou graças a Deus por ser o resultado disso. Você é o resultado disso. Então Pedro, esse homem, que apesar de todo esse relato que eu trouxe a vocês, é esse homem que toma cuidado, para que aquele poder que se manifestou ali para curar não seja atribuído a ele, mas atribuído a Cristo. Ele atribui a Cristo a habilidade de ajudar pessoas. É dele essa capacidade. Nós somos instrumentos de Deus. Nós estamos na mão de Deus. Porém, o maior milagre aqui é ver toda uma comunidade. É ver Lida,
ser afetada pelo poder do Evangelho. Com isso a gente vê então o porquê a igreja cresceu. A igreja não cresceu por conta das curas, como sugere o movimento neopentecostal, o movimento de crescimento da igreja. Então muitas vezes as pessoas questionam, né? Querendo que aquelas coisas que aconteceram aqui aconteçam de novo. Vou dizer uma coisa, se nós ainda precisamos que essas coisas aconteçam, então nós não conhecemos Jesus. Essa é a verdade. Esses homens não conheceram o que nós conhecemos. Eles não leram o que nós lemos. Muitos desses homens, quando chegar lá em Apocalipse, eles já morreram. Nós recebemos, está tudo aqui. Nós não precisamos que um outro evento aconteça. Então entenda, a fé que precisa de evidência, ela é só um tipo de paganismo. Se essas verdades escritas pela boca desses homens não afetam profundamente nossa alma e nos leva a crer no poder do Evangelho, não espere que se você ver um defunto levantar, você vai ter uma fé melhor. Isso é um engano. Porque a fé não é fruto disso. A fé é dom de Deus. Ele é dado a quem Ele quer dar. Ele deu a você? Ele deu a Enéas. Então Pedro não cura em seu propósito. Toda e qualquer manifestação de poder no livro de Atos tem apenas esse papel de evidenciar o poder do nome de Cristo e da sua palavra. É sobre isso o livro de Atos. Então peço a vocês que enquanto nós estivermos lendo, eu espero que você esteja lendo o livro de Atos em casa. Amém? Então você deixar para ler só aqui dificulta muito, digamos, não a ação do Espírito, mas a sua própria compreensão. Então, desde o começo nós estamos falando, qual é o grande ato do Espírito Santo? Milagres? Não, ele faz milagres. Mas o maior poder é mostrar que o poder da palavra transforma pessoas, transforma comunidades, transforma nações. E por isso a cidade de Lida aqui é tida como essa referência de uma cidade, não por conta do milagre em si, mas pelo fato de que aquele milagre é a afirmação, há um poder nessa palavra. É incontestável, ela realmente é efetiva. Esse Jesus ao qual esses homens falam, existe, olha o que ele é capaz de fazer, mas não por um outro motivo, mas por conta da sua palavra. Versículo 37, do 36 ao 37. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. Então, deixa eu dizer uma coisa. Crente fica doente, crente morre mesmo. O testemunho acerca dessa mulher chega a ser constrangedor. Essa mulher é lembrada por uma vida piedosa. O que a gente aprende por aí? Que se você está enfermo, é o diabo. Então quer dizer que o diabo, então, em algum momento, passou à frente de Deus, deixa eu... Não, meu irmão, nós vamos ficar enfermos mesmo. Eu acho que eu falei isso na última pregação, né? Não, na introdução do domingo passado. Seu seguro de vida, seu plano de saúde, seu dinheiro não vai evitar as circunstâncias da vida. Deus não vai evitar circunstâncias. Crer em Deus não evita circunstâncias difíceis. A promessa não é que Ele evitaria essas coisas. A promessa é que Ele passaria conosco. Deus é o Deus que sofre comigo. Amém? Deus é o Deus que sofre comigo. Quem vai fazer o curso de aconselhamento, esteja atento a esses insights que eu tenho dado aqui. As pessoas, entenda, nós estamos num momento da cultura no mundo muito diferente
com certeza, do que foi 500 anos atrás. A gente lida com uma cultura que não tem respostas para o sofrimento. E a igreja comprou isso. A igreja age como se ela não tivesse resposta para essas coisas. Quer dizer que porque a Brena é crente, canta no louvor, então ela não pode sofrer o acidente que aconteceu na terça-feira. Que ideia trouxa é essa? Então, por que os apóstolos morreram como morreram? Por que Jesus morreu como morreu? Não, meus irmãos, volto a dizer, os mártires morreram na boca dos leões, queimados, lambidos de piche, iluminando as ruas de Roma. E não aconteceu um milagre não, eles morreram. Então, meu irmão, se a gente tiver que morrer de dengue, de Covid, amém. Não vai ser o Estado, não vai ser Não. O dia que eu tiver que morrer, eu vou morrer. Não estou falando para você ser irresponsável, tratando a sua vida como se ela não fosse um bem precioso que Deus lhe deu. Cuide da sua vida, tenha atividade física, coma direito, cuide da vida que Deus lhe deu. Mas o dia que ele falar chegou e não tem papo. Chegou, acabou. Amém, aleluia, vou chegar onde eu tinha que chegar. Cheguei mais cedo, não tem problema. Às vezes a gente até queria chegar mais cedo. Mas isso não é você que vai promover esse adianto, senão você corre sério risco. O andar de baixo é bem perto. Mas uma coisa nós podemos afirmar: esses homens, essa mulher, ela é, sobretudo, uma referência aqui no contexto em que lemos. Mas ela morreu. Apesar de seu testemunho, apesar de ser uma mulher piedosa, olha só como piedade, como espiritualidade, ela não falava em línguas, ela não pulava, ela não liderava o grupo de mulheres. Amém? Alguns vão afirmar que ela era, de fato, uma diaconisa. Até porque é citado mais adiante que essa mulher, ela servia aos pobres, aos necessitados. A função dela, o serviço que ela prestava está citado aqui. Ela costurava roupas. As mulheres da igreja, elas chegam, quando Pedro chega, ela mostra. Olha só o que ela fazia para a gente, como ela nos servia. Olha que testemunho contundente dessa mulher, mas ela morreu. A vida piedosa dela não evitou aquilo que é típico de Deus. Mas Marcela, ela é ressurreta, olha que maravilha acontece com ela. Isso aqui não está acontecendo eventualmente, ocasionalmente. Deus determinou antes da fundação do mundo esse momento, onde ele manifestaria o seu poder a partir de Pedro e a partir da vida de Tábita, ou seja, Dorcas. Isso aqui não foi tipo assim, Deus uma hora perdeu o controle, aí Dorcas morreu. Aí Deus, epa, deixa eu consertar aqui. Dorcas, levanta aí, filha. Me perdoa o vacilo. Não é isso que está acontecendo, não. Todos esses eventos aqui, como todos aqueles eventos que aconteceram na vida de Jesus, não são eventos ocasionais, onde Deus em algum momento perdeu as rédeas da história. Uma outra questão interessante aqui é que provavelmente Tábita ou Dorcas estava morta há mais de 3 dias. Porque em Jerusalém não era permitido que uma pessoa fosse enterrada. Ela morreu, tinha que ser enterrada por todo aquele ritual judaico em relação aos mortos, de não poder tocar nos mortos, enfim. Mas fora de Jerusalém era permitido até 3 dias. E por isso ela é levada a um quarto superior. E ela, provavelmente pelas ofertas que são citadas que ela dava à igreja, ela era uma mulher de posses. Então provavelmente ela passou por aquele rito onde se levava especiarias e ungüentos para a conservação do corpo. Por isso o pedido daqueles 2 homens que vão até Pedro pedindo para que ele vá até ela. Amém? Para que
já sabendo que Pedro acabava de fazer aquele milagre, então esses homens acreditaram que Pedro poderia então manifestar esse mesmo poder em favor da serva do Senhor, a nossa Dorcas. O nome Dorcas significa gazela. Entendam, parece às vezes proposital, né? O significado de alguns nomes na Bíblia. Não, mas isso com certeza revela a personalidade dessa mulher. Uma mulher de reputação, onde a piedade não era, como eu disse, né? Cair, estribuchar, babar, rodar. Ela não era profetisa, ela era uma mulher generosa. Amém? Então, às vezes a pessoa, eu sou ousada, eu sou um instrumento de Deus. Não, mas e a sua generosidade? Não, generosidade não é dinheiro. É um coração acolhedor, é um coração misericordioso, é um coração empático. Pode ser que isso se manifeste em determinado momento com uma ajuda financeira. Amém? Que não seria nenhum problema. Enfim. Levando-se, versículo 39 ao 40. Levando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram ela ao quarto alto, como eu disse. E todas as viúvas a rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas, como eu expliquei anteriormente. Mas Pedro, fazendo sair todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo o padre Pedro, e sentou-se. Então, Pedro seguiu o exemplo de Jesus. Quando Jesus ressuscita Talita, cume, ele diz, Talita cume, né? Talita, levanta-te. É impressionante o quanto os apóstolos, em tudo que eles faziam, eles não estavam usando um modelo empresarial, o modelo que estava dando certo. Eles não estavam procurando ser pragmáticos. Eles não estavam querendo copiar. Entenda, deixa eu falar uma coisa para você. Nós não estamos preocupados com o que dá certo. Nós não estamos preocupados com o que faz encher a igreja. Eu não estou nem aí. Esse exemplo desses homens, onde milimetricamente eles querem fazer o que Jesus fez. Sabe? Aceita lá do outro lado? Tudo isso que nós não queremos. Sabe por que eles se tornaram o que se tornaram? Porque em determinado momento eles quiseram fazer o que estava dando certo. Pastor, o que a gente pode fazer para encher a igreja de jovem? Pregue o evangelho. Seja um crente decente. Ah, mas desse jeito os jovens não vão vir para a igreja. Eu não sou Jesus. Quanto você está disposto a ser o discípulo de Jesus? Para quando as pessoas olharem para você se constrangerem. Você está disposto a fazer isso? É o que a gente precisa fazer. É o que Pedro fez. O que Pedro fez? Ele não tinha uma estratégia. Ele ouve um chamado de Deus e vai cumprir esse chamado de Deus. O que Paulo fez? Ele vai obedecer a Deus. Ele não vai bolar uma estratégia. Deixa eu ver aqui o que o mercado gospel tem para oferecer como estratégia para gerar número. Não é isso que Pedro e Paulo estão fazendo. Paulão aqui, o que ele vai fazer? Não sei de nada. Deixa eu ir para Deus. Vou ficar quietinho aqui e aprender, como o pastor Henrique nos trouxe semana passada. E a igreja cresce em paz. Ele move o império, ele cala o império. Calígula foi um dos homens mais cruéis do Império Romano, mas nesse momento Calígula está calado. A perseguição diminui. Em Jerusalém, o Império Romano não faz nada contra a igreja nesse período. A igreja cresce em paz. Precisou de uma estratégia para gerar número? Precisou do G12?
Deus não está preocupado com o que dá certo. Deus está preocupado com ser mantido o padrão que nós vemos na pessoa de Jesus. De nosso testemunho ser inquestionável, de nós sermos maridos, de nossas esposas serem esposas, de nossos filhos serem os filhos que louvam a Deus e que vivem uma vida que constrange profundamente o mundo a partir do nosso testemunho, a partir da manifestação do poder de Deus por meio da sua palavra, onde a nossa vida é coerente com a palavra que está sendo pregada. Esse Pedro está em determinado contexto, fazendo o que está fazendo, porque a vida dele é coerente. Essa Dorcas é lembrada pela sua piedade, pela sua generosidade. E a ressurreição dessa mulher muda a realidade de uma cidade. Mas não tem nenhuma estratégia de crescimento aqui. Apenas o poder da autoridade de Jesus, manifesto por meio daquela ressurreição. Então entenda qual o propósito do milagre da ressurreição de Dorcas aqui. O milagre, não, mostrar a autoridade do nome de Jesus. Que a morte, de fato, foi vencida. Que a morte se submete a Ele. Que Ele é capaz de arrancar o homem das mãos da morte. É isso que Pedro está fazendo, perdão. Não é um exibicionismo esdrúxulo, despropositado. Não, vejam, esse Jesus tem poder sobre a morte. Esse Jesus tem poder sobre os eventos, sobre o tempo, sobre o corpo humano. A sua palavra tem esse poder. Esse poder não está em um homem. Esse poder está na sua palavra, que quando anunciada, Ele age por meio da sua palavra. Ele age por meio da pregação do Evangelho. E esse poder está disponível a todos? Não, mas a todos os que creem. Eu quero que vocês entendam, crer é algo diferente, segundo a Bíblia. Crer é o que você se utiliza para interpretar a vida. Crer e crendice. Crença e superstição não são a mesma coisa. E nós temos visto há anos um tipo de crendice ser criada em torno do Evangelho. Um tipo de superstição tola, que transforma Jesus num mero curandeiro, e não no Senhor do universo, e não no Senhor do tempo, e não aquele que de fato tem poder sobre a vida e a morte, que tem sobre a história do mundo. Deixa eu te falar, a guerra da Ucrânia, a guerra em Israel, não é um trem descarrilhado, ele está acontecendo porque Deus quer. Todas as pessoas que morreram nos últimos dias de dengue, foi porque Ele quis. Todas as pessoas que morreram no Covid, foi porque Ele quis. Todas as pessoas que morreram na Segunda Guerra, morreram porque Ele quis. Todas as pessoas que estão morrendo nessa guerra, foi porque Ele quis. Como assim, Marcelo? Ele é Deus. Ele é soberano. Eu vou te fazer uma pergunta. Esse vai ser o tema do nosso retiro. Você conhece Deus? Você conhece Deus mesmo? O fato de você ter nascido numa cultura como a nossa, onde Deus facilmente é mencionado, onde você liga num aplicativo no celular e está lá Deus, não quer dizer que você conhece Deus. O fato de você falar Deus é isso, o que você está querendo dizer? Será que isso que você está falando acerca de Deus é verdade mesmo? Não, esse Pedro aqui, ele beijou as bochechas de Deus. Deus se revelou a ele. E ele não tinha dúvida. Mas da mesma maneira, talvez não da mesma maneira, mas esse mesmo poder transformador, esse mesmo poder restaurador, que se dá na vida de Dorcas e a ressuscita, nos trouxe da morte para a vida. E é glorioso que o pastor Rodrigo trouxe inicialmente no momento de contrição. Nós nos alegramos em saber que essa é a nossa experiência mais fundamental com Cristo. Você sabia que aquilo que se deu na vida de Dorcas é o que se dá na vida do convertido? Você é tirado de um estado de morte
e trazido para a vida, de tal maneira que quando esse corpo falir, nós só passaremos da vida para a eternidade, não da vida para a morte. Porque segundo esse mesmo Jesus que Pedro conheceu, aquele que morrer certamente viverá. Versículos... Só um breve comentário ainda. Curar um paralítico é um grande milagre, sem dúvida. Mas ressuscitar uma pessoa mostrou o quanto a autoridade de Jesus era incontestável. E é incontestável. Mas algumas pessoas, mesmo você teve essa experiência, você já reconheceu que um dia você estava morto? Deixa eu falar, como foi sua conversão? Foi isso que você experimentou? Eu não sei como foi a sua, eu sei como foi a minha. E eu sei exatamente o que isso significa. Eu sei o que é não ter vida e conhecer a vida. Meus irmãos, quando acordo de manhã e abro minha Bíblia, é como se eu vivesse de novo aquele momento. E eu repudio e quero que saia da mente da igreja essa ideia tola do primeiro amor. Ou queima agora ou não queimou nunca. Ou queima hoje ou não queimou nunca. Ou o Espírito Santo habita aí agora ou não habitou nunca. A certeza da salvação, meu irmão, é o motivo da maior alegria. Esses homens, esse Pedro, esse Paulo, para esses homens, significava perder tudo, considerando o fato de que aquela parábola dita por Jesus sobre encontrar a pedra de grande valor ganhou significado agudo em suas existências. Eles acharam a pedra de grande valor. Jesus é, de fato, a coisa mais preciosa da sua vida. Para esse Pedro era. E era tão evidente isso na vida dele que isso transbordou. E em todas as coisas que Deus manifestou através da vida dele. Mas prioritariamente aqui, no texto que lemos. A cura desse paralítico, a cura de Dorcas. Não era apenas a estadia de Pedro entre homens que praticavam a curtição de couro. Ele não estava ali involuntariamente. Ele não estava ali para sugerir o que os liberais querem nos fazer abraçar. Está vendo aqui Pedro? Pedro foi para a casa do imundo curtidor de couro. É o que nós vamos ver aí nos versículos 42 e 43. E foi isso notório da parte de toda a Jope. E muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias na casa de Simão, curtidor. Por que eu estou citando isso aqui? Porque o curtidor, a função de curtidor era uma função considerada imunda. Por quê? Porque os judeus tinham aquela ideia do contato com um animal morto. Ou você mata para comer, ou você não toca no animal morto. Porque a morte era considerada, digamos assim, com a ideia de um estado de imundície espiritual. Um animal morto, um ser humano morto era tido como algo imundo. Vocês vão ver isso lá em Levítico. Mas, ao contrário do que muitos liberais tentam se utilizar para esse texto, para justificar uma abertura a um determinado contexto cultural, não. Aqui Pedro está sofrendo os efeitos do Evangelho. Qual era a ordenança que eles receberam? Fique em Jerusalém, forme uma igreja bonitinha, com gente bonitinha, com gente comportadinha. Não. Pregue o Evangelho na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. É como se ele estivesse sendo preparado para o que há de vir. O que é que vai vir depois? Deus vai vir mostrar para ele animais cobertos com lençol,
e vai falar para ele, come. E Pedro vai falar a coisa mais estúpida que pode sair da nossa boca. Não, Senhor. Como é que é isso? Se ele é Senhor, como é que eu estou falando não? Se ele é meu dono, como é que eu estou falando não? Mas Pedro vai conseguir cometer essa baboseira aí. Mas o coração de Pedro aqui começa a ser preparado para que ele cumpra aquilo que foi ordenado a ele e aos outros apóstolos. Então, meus irmãos, queria trazer uma aplicação rápida. A pregação do Evangelho é a marca mais profunda da vida de um homem e de uma mulher de Deus. Mas nós vemos aqui que Pedro, assim como Paulo, são homens que estão... Entendam, não basta o sentimento de querer pregar. O pastor Rodrigo falou do Paul Washer hoje, não sei se ele vai lembrar, ou se o Henrique ou os outros pastores, ou quem gosta do Paul Washer vai lembrar. Tem uma pregação dele que ele fala o seguinte: é comovente ver o quanto algumas pessoas querem ir para a África. Você sabe o que é ir para a África? Você viu lá, pastor não, o William colocou um vídeo lá do que aconteceu numa igreja lá na África. Quem lembra do pastor Charles que pregou aqui, que está na África? Eu quero ir para a África. Por que você quer ir para a África? Você sabe o que você está falando? Eu quero que a gente desavaliar o porquê a gente quer fazer certas coisas. Marcelo, você está querendo dizer que para me pregar o Evangelho, então tem que fazer um curso de teologia, tem que ser doutorado, mestrado, não estou falando isso não. Mas você já pelo menos procurou ler esse livro todo? O que você conhece desse livro? O que você vai falar para a pessoa? Você vai sentar com a pessoa e você vai pregar, o que você vai falar para ela? Pedro sabia exatamente o que fazer e o que falar aqui. Paulo vai se preparar. Pedro não entra nesse contexto onde a palavra vai manifestar o seu poder sem saber o que falar e sem saber o que fazer. Esses homens receberam uma ordenança: fiquem em Jerusalém até que eu envie o Espírito e vocês sejam revestidos de poder. Eles só saem de Jerusalém quando esse revestimento está sobre eles. Na verdade, Deus precisa instaurar um tempo de perseguição para que eles saiam, porque a coisa estava tão confortável. Deus fala, deixa eu dar um baque neles para ver se eles vão cumprir a missão que eu dei para eles. Mas esses homens viveram 3 anos com Jesus. Ele não sai por aí dizendo coisas que eles não ouviram, coisas que eles não entendiam, coisas que não lhes foram ensinadas. Pedro vai fazer isso aqui, ciente do que ele está fazendo. Ele recebeu autoridade para isso. Então entenda, todo cristão tem autoridade para pregar o Evangelho? Não. Não se ele não está disposto a se preparar para fazer isso. Porque ele não pode fazer isso de qualquer jeito. O essencial você recebeu, o Espírito Santo. Agora, em receber o Espírito Santo, o que eu preciso agora? Ser aperfeiçoado. Porque se Pedro chegasse nesse contexto, sem saber o que falar, você acha que ele teria manifestado alguma coisa? Não. Esse homem estava encharcado da palavra de Deus. Ele estava encharcado do Evangelho. Ele beijou o Evangelho, porque o Evangelho não é só uma mensagem, ele é sobretudo uma pessoa. E ele conviveu com essa pessoa por 3 anos. Então entenda, pregue o Evangelho. Mas eu queria que você pensasse no que você está pregando. Pedro sabia exatamente o que estava pregando. Tanto é que quando Pedro faz milagre, ele não atribui nada a si. A quem ele atribui? A Jesus. Por que ele está fazendo isso? Essa mensagem é sobre essa pessoa, não é sobre mim. Essa mensagem que eu estou pregando é sobre Jesus. Essas coisas que estão se manifestando são sobre Ele, não são sobre mim. Mas nós estamos diante de um homem que está tomado
de conhecimento da palavra de Deus. Ele não está lá despreparado. Uma outra questão, a maior característica de um homem e de uma mulher de Deus, usado poderosamente, é a pregação da palavra. É a pregação da palavra. E cada homem e cada mulher nessa casa tem recebido oportunidade para aprender. Você só não vai fazer se você não quiser. Mas entenda, para fazer exige responsabilidade. Pedro é levado a uma comunidade e ele muda toda a história de uma comunidade. Ele muda a história das pessoas. E para isso é que nós somos chamados. Porém, isso exige de nós essa clareza. Que essa mensagem que eu carrego precisa ser uma mensagem muito bem apresentada. Porque ela não é para ser uma mensagem lançada ao vento. Não, ela tem que ter esse propósito. O que eu estou falando tem esse fim. Eu entendo que essa palavra precisa alcançar e mudar a vida das pessoas. Agora, a grande questão é se você entende o nível de responsabilidade que isso exige de cada um de nós. Pedro sabia disso, Paulo soube disso. E nós devemos saber disso também. Vamos ficar de pé? Queria que as irmãs entregassem os elementos, por favor. Vamos orar pelos elementos. Amém, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo que esse pequeno cálice e esse pequeno pedaço de biscoito quebradiço representam para nós. Eles são mais do que isso, Pai. Eles informam, Senhor, a Tua obra em nossas vidas. Que eles possam ter diante de nós, Pai, esse significado primordial de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, mas acima de tudo, que o Senhor aqui, espiritualmente presente para conosco, cumpre, Pai, a Tua promessa de estar conosco até a consumação dos séculos. Assim nós oramos e abençoamos esses elementos em nome de Jesus, Pai. Esse Pedro, por cerca de 40 anos, que foi mais ou menos que durou o ministério de Pedro. Em vários contextos, esse homem participou exatamente disso que nós fazemos. E às vezes, quando eu olho para a história desses homens, lendo o livro de Atos, eu tento vislumbrar. Esse Pedro, por exemplo, ali na comunidade de Jope, ali na cidade de Lida, com cristãos recém-convertidos, impactados por tudo que viram e ouviram. E aí eu me reporto ao que o pastor Rodrigo trouxe a princípio. O que tudo isso representa para você? Hoje nós estávamos na reunião de presbitério e é um tempo específico onde eu ministro para os pastores e as esposas deles e nós tratamos um pouco disso, né? Do quanto nós precisamos considerar a importância do que nós recebemos. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que nós somos é a coisa mais incrível da história da humanidade. Essa não é a visão do Marcelo. A própria história da humanidade diz isso. Porque só existe uma história da humanidade antes e depois disso. Mas principalmente pelo cuidado de Deus em conduzir toda a história para esse desfecho, para esse momento que nós compartilhamos. Então você estar com esses elementos na mão não é um evento qualquer. Esse deveria ser o momento mais importante da sua semana.
Esse deveria ser um momento onde você percebe que sua vida tem sentido. Sua vida não é como a vida das demais pessoas. Esse poder manifesto no livro de Atos é o mesmo poder que está sobre a sua vida. Mas poucas vezes nós lemos as Escrituras ou vemos esses eventos como se eles fossem a nosso respeito. Parece sempre para nós que aquilo que aconteceu lá é realmente incrível, mas parece que a nossa experiência é nula. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso que nós vivemos é só aqui o cumprimento do que Jesus disse, que em nome dele nós faríamos coisas maiores do que ele. Nós somos a continuação disso. Isso é maior do que bons empregos, isso é maior do que boa saúde, isso é maior do que sucesso financeiro, isso é maior do que sucesso profissional. Isso quer dizer que a nossa relação com o Criador do universo está preservada, de que nós temos comunhão com aquele que criou o mundo, com aquele que rege átomos, seres celestes. Nós temos uma relação com essa pessoa. É isso que esses elementos querem dizer na sua mão. Que ele morreu para que isso, que tantas vezes passa desapercebido na nossa vida, está preservado. E que nenhum outro povo tem isso. Nenhum outro povo tem isso. Nós queremos que outros povos tenham isso. Assim como Lida, assim como Jope, nós somos o instrumento que Deus deixou na terra para que isso se tornasse possível. Assim como Pedro, assim como Paulo. Mas para isso, o compromisso com esse sangue e com esse corpo partido tem que se tornar de fato a coisa mais importante da nossa vida. Mais importante que os nossos sonhos idólatras, que as nossas ganâncias, que as nossas ambições, que as nossas pequenezas. Quando nós descobrimos que é sobre isso e nos envolvemos com isso totalmente, todas essas coisas vão ser menores. E aí nós, assim como esses homens, conheceremos coisas profundas acerca de Deus. Até lá, se não insistirmos nisso, estaremos condenados ao raso. Eu olho para a vida desses homens e tudo que eu quero é que aquela canção que nós cantamos, eu quero conhecer Jesus, sabe? Quero conhecer mais dele. Ele é eterno. Nada do que eu puder conhecer acerca dele será o suficiente. E eu queria dizer que você precisa desejar isso. Porque essa é a única coisa que, de fato, dá sentido à sua existência. Ame seus filhos, ame sua esposa, ame sua família, trabalhe, lute pela sua formação acadêmica, tudo bem. Mas nada se compara a isso. Esse momento é sobre isso, igreja. Porque o que eu recebi, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Senhor Jesus, obrigado pela vida de Pedro. Obrigado pela vida de Paulo. Obrigado pela vida de Lucas, Senhor. É verdadeira a nossa fé. E hoje aqui nós afirmamos que o teu sacrifício, que o teu corpo partido, Pai, não vão em vão. Não me interessa, Pai, homens covardes, detratores, corruptos. Importa, Senhor, que eu tenho conhecido homens e mulheres fiéis, que sobretudo, Pai, assim como Pedro e Paulo, assumiram um compromisso contigo e que entendem a riqueza do que receberam. E por isso nós reafirmamos contigo, Pai, nossa aliança e nos lembramos do teu sacrifício e afirmamos
que o Senhor está aqui conosco essa noite, sentado conosco à mesa. Obrigado, Senhor. Por isso comemos em nome de Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo do sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo, assim como do pão, e beba do cálice. Senhor, nós comemos o teu corpo. E reconhecemos, Pai, que esse corpo partido recebeu o peso dos nossos pecados. Porém, Senhor, é o teu sangue que nos lava de todo pecado. E nós começamos o culto, Senhor, com um momento de contrição, fazendo as avaliações que devemos para que possamos chegar nesse momento, Senhor, com a certeza de que esse sangue, Pai, não será banalizado. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sangue da nova aliança que nos faz um contigo e com o Pai, selados pelo teu Santo Espírito. Bebamos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua igreja reunida, Senhor. Por nós termos um testemunho tão contundente quanto o do teu santo apóstolo, Senhor. Que nós sejamos guiados pelo fundamento que eles estabeleceram de maneira fiel, segundo a tua sagrada escritura, Pai. Eu oro em nome de Jesus.